Aqui é o professor Rodrigo Martins e daremos início a mais uma videoaula da disciplina de desenho mecânico. Nesta aula número 2, estudaremos sobre os símbolos e os tipos de desenhos. Então, junte seu material e vamos produzir! O que é um símbolo? Então, de acordo com o dicionário Hawaii da língua portuguesa, símbolo é aquilo que, por convenção ou princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. Ou seja, tudo aquilo que, tanto por convenção, ou seja, por um acordo, ou por uma analogia formal, quando você vê, sugere alguma coisa. Vamos exemplificar isso. Quando vemos uma pomba, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente? A paz. E se nós vemos uma bandeira branca? Ela nos sugere a paz também. Então, nós temos dois símbolos. Um é a pomba e outro é a bandeira branca. E ambos sugerem a paz. Tanto essa ave ou esse objeto, por uma analogia formal ou por uma outra natureza, estão sugerindo alguma coisa. Então, símbolo é isso. É tudo que, por simbolismo, tanto por convenção ou uma analogia formal, vai sugerir alguma coisa. Agora eu quero propor um desafio para vocês. Pausem esse vídeo e coloque nos comentários o significado de cada um desses símbolos. Vou dar um tempo. Vamos lá então. Se vocês visualizarem esse primeiro símbolo no meio de uma vaga no estacionamento, vocês já sabem que aquele lugar é um lugar para cadeirante. Esse segundo símbolo, se vocês visualizarem esse símbolo em uma descrição embaixo ou um código, vocês já sabem automaticamente que aquela dali, aquele código é a senha do Wi-Fi. Esse segundo símbolo é um símbolo de afirmativa. Muitos podem chamar de joinha, de gostei, de like ou curtir. Mas é uma afirmação, é um sinal positivo. A pessoa numa mensagem, quando manda esse sinal, quer dizer que ela está concordando, que ela está aprovando. Esse outro símbolo, o símbolo de proibido. Vendo esse símbolo e uma imagem no fundo, vocês sabem que aquilo que está ao fundo é proibido. Um exemplo, se temos o desenho de um cigarro aqui ao fundo, nós já sabemos que o local onde está esta placa é proibido fumar. Esse último símbolo é o símbolo de reciclado. Se vemos esse símbolo em um produto específico, sabemos que aquele produto é um produto reciclado. Vocês já ouviram aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Esta prática que nós fizemos, ela reflete exatamente isso. Nós vimos uma imagem e com palavras descrevemos o que ela significa. Mas nós nem precisávamos descrever, porque somente visualizando a imagem nós já sabemos o significado dela. Em desenho técnico, em desenho mecânico, funciona dessa maneira. Existem símbolos, existem padrões já estabelecidos que vão definir o que representa cada coisa. Mas existe uma diferença muito grande entre um desenho chamado desenho técnico e um desenho chamado desenho artístico. Qual é a diferença entre esses dois desenhos? O desenho artístico, ele reflete o gosto e a sensibilidade do artista que criou. Então nós temos aqui uma imagem de uma mão segurando uma lâmpada.
esse desenho está refletindo a sensibilidade do artista. Pense, o artista poderia ter colocado dedos mais alongados, uma mão um pouco mais gorda, uma lâmpada em vez desse formato arredondado, um formato mais quadrado. Mas ele não o fez. O porquê? Porque o gosto e a sensibilidade dele definiu que seria nesse padrão. Mas se tem um outro artista com outro gosto, uma outra sensibilidade, ele pode fazer a mesma ideia, mas de um formato diferente. O desenho técnico ele não funciona dessa maneira como o desenho artístico, porque o desenho técnico ele transmite exatidão em todas as características que ele representa no objeto. Para conseguir isso, o desenhista ele deve seguir regras previamente estabelecidas. Essas regras são chamadas de normas técnicas. Quando um desenhista ele faz representações, seja elas por meios de traços, símbolos, números ou indicações escritas, todas essas representações são de acordo com normas técnicas. Elas já foram pré-estabelecidas. Então, quando você define um traço em um desenho técnico, você já sabe o significado daquele traço. Quando você define um símbolo, existe uma norma que ela explica o que aquele símbolo significa. Todo esse desenho está padronizado. Nós temos aqui uma imagem de um pino com uma rosca. Como eu sei que ele tem uma rosca? Eu tenho uma representação que define isso. Então, essa linha bem estreita e essa linha mais larga, ela mostra para mim que é uma rosca. Essa descrição aqui chamada M10 também mostra isso. Eu tenho aqui essa outra descrição que ela mostra o acabamento que deve ser dado na peça. Eu tenho outro símbolo aqui que ele está me mostrando que aqui eu tenho um furo, que o diâmetro desse furo é 6,5 milímetros. Então eu tenho um desenho mecânico em que somente com símbolos eu já sei o que representa esse desenho. Nossa próxima videoaula falará sobre as normas técnicas. Quais são as normas que utilizamos em desenho técnico? O que cada uma dessas normas representa? Quais são os nomes e o número dessas normas? Na descrição deste vídeo tem um link com uma lista de exercícios. Convido a todos a fazerem esses exercícios. Não esqueçam de dar um joinha ou um curtir, uma afirmação, um símbolo de positivo para esse vídeo e se inscrevam no canal do professor Rodrigo Martins, que dará mais dicas sobre desenho técnico e desenho no computador.